Boa noite, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui no Praise mais uma vez. Deixa eu puxar esse quadro aqui, que vai ser usado hoje. É sempre bom estar aqui no Praise. Hoje temos aí uns convidados de Atlanta, da plantação de South Florida também. Então, muito bom estar aqui reunidos com membros de outras igrejas, irmãs e filhas, né, que a gente está plantando através dessa igreja. Então, muito bom ter vocês aqui conosco. E hoje estamos dando continuidade a uma série de estudos que a gente tem feito na pessoa de Cristo. Cristo no Antigo Testamento encaixa como a quarta palestra de 15 que a gente está vendo através do ano todo, de 2026. E tem sido muito bom até agora. A gente separou essa série em 3 volumes. Então, Cristo no Antigo Testamento, na verdade, fecha o primeiro volume, que é o volume Cristo Eterno. Nós estamos imaginando a teologia de Cristo, a pessoa de Cristo antes da sua encarnação. E não foi separado de maneira perfeita. É difícil separar e sistematizar um estudo na pessoa de Cristo perfeitamente, mas até agora a gente viu o presbítero Cauê trazer uma palestra muito boa, introdutória, meio que introduzindo a série toda, abordando cada um dos temas e meio o que esperar de cada tema. Depois tivemos a presença do pastor Matheus Miller, que trouxe para nós uma exposição de Efésios explicando a Trindade e o papel de Cristo na Trindade, que também nos ajuda a entender a eternidade dele. E da última vez, o pastor Tiago, que está aqui com a gente hoje, trouxe a palestra Cristo Eterno, que foi uma exposição de João 1, que foi muito abençoadora, foi muito especial mesmo, em que nós entendemos a eternidade de Cristo e tocamos um pouco já, meio que um spoiler, entendendo um pouco da encarnação de Cristo, que é um momento grandioso, com certeza. E hoje, meio que levantando a bola para a encarnação, nós vamos ver Cristo ao percorrer do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento e como é que a gente vê Cristo no Antigo Testamento, e talvez de forma muito clara hoje nós vamos poder ver Cristo como o assunto que está sempre ali no Antigo Testamento. A expectativa do Antigo Testamento é a vinda de Cristo, é a encarnação. E vamos poder ver isso de forma extremamente clara, se Deus assim permitir, hoje. Eu quero recomendar, se você tem a sua Bíblia em papel com você, por favor, tenha ela aí, que a gente vai brincar bastante com o Antigo Testamento. Nós vamos ter um momento interativo também. E se não, tudo bem, mas eu peço que vocês possam abrir o celular e poder usar a Bíblia, o aplicativo. Quanto mais interação a gente puder ter, o melhor. Mas antes de nós entrarmos no texto base de hoje, para podermos começar o estudo, permita orar mais uma vez com vocês. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um praise, mais um sábado à noite que nós podemos tirar para poder estar aqui, para aprender mais de Ti, poder aprender, principalmente nessa série, da pessoa de Cristo, nosso Salvador. Queremos conhecer o nosso Salvador, queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Nós somos cristãos, nós temos fé naquilo que Cristo fez por nós, nós nos arrependemos dos nossos pecados e por isso, Pai, nós queremos, nós desejamos, nós almejamos poder conhecer a Ti e o Teu Filho. E nos ajude agora nesse estudo, que a gente possa aprender a se deleitar e ter alegria no Antigo Testamento. Que a gente possa, primeiro, prestar atenção em quão grande o Antigo Testamento, uma parte tão significativa da Bíblia que muitas vezes é negligenciada por textos meio macabros ou textos sombrios, textos que parecem ser difíceis de entender, mas que através dessa exposição aqui a gente possa criar um coração que deseja aprender e ter alegria e se divertir lendo textos mesmo difíceis no Antigo Testamento. Eu peço isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, então pode parecer contraditório, mas o texto base de hoje vai ser no Novo Testamento. Lucas, capítulo 24. É isso aí, Lucão. Lucas, capítulo 24, é o último capítulo do Evangelho. Jesus, ele já está ressurreto. E o que aconteceu aqui, esse texto é muito conhecido como o caminho de Emaús, porque no início do capítulo 24 temos 2 discípulos indo a Emaús. Jesus encontra ele, Jesus já está ressurreto, então ele está no seu corpo glorificado, e eles não o reconhecem. Depois eles o reconhecem e ele marca de encontrá-los junto com todos os outros discípulos em outro lugar. E lá ele, então, tem
essa interação que nós vamos ler. Os versículos principais que nós vamos ver são os versículos 44 a 47. Esses versículos são muito importantes, vão ser a base de toda a aula aqui de hoje. Então, Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 47. Para a galera que está chegando agora, estamos aqui em Lucas, capítulo 24, versículos 44 a 47. A seguir, então aqui Jesus já está com seus discípulos. Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Esse é o nosso texto base, nós vamos usar para poder entender tudo que vamos ver aqui agora. E, de forma muito clara, primeiro vamos ver esse versículo 44 aqui. O que é que Cristo quer dizer com a lei de Moisés, os profetas e os salmos? A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Então, isso aqui também vai ser um ponto importante. Ele tem falado isso com eles durante todo o seu ministério, quando ele andava com os discípulos. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, agora vai ser uma parte mais interativa. Primeiro, eu vou precisar de um voluntário para me ajudar a escrever aqui. Quem tem uma boa handwriting aí para nos ajudar. Eu descobri como é que mexe nisso aqui. Porque dá pra ver que a minha letra não dá, velho. Isso aqui não presta. João Lucas. Tá funcionando esse marcador? Tá. Então é o seguinte. Vocês têm as suas Bíblias com vocês e nós vamos ter também, eu vou avisar para vocês, a parte que mais vai ajudar é o Table of Contents. Ajuda em português. O Table of Contents, vocês sabem onde é que é. Então, vamos ver. O Antigo Testamento aqui, eu aprendi lendo um livro do Pastor Augusto, foi o primeiro livro do Pastor Augusto que eu li na minha vida, é um dos livros mais difíceis dele, chama A Bíblia e seus Intérpretes, que é o estudo que ele fez para o seu doutorado, e ele introduziu algo que é muito legal, que é a ordem canônica do Antigo Testamento. A ordem canônica não é para ser confundida com a ordem cronológica. Muitos aqui talvez já tentaram fazer a leitura da Bíblia em ordem cronológica, que é algo muito legal, mas a ordem canônica é como os rabinos antigamente fizeram a primeira sistematização e juntaram os livros do Antigo Testamento, que é uma ordem um pouco diferente daquela que a gente está acostumada nas nossas Bíblias. E essa ordem canônica é resumida em 3 partes, que é a lei, os profetas e os salmos, que também são conhecidos como os escritos. Então, salmos também pode ser escrito aqui como os escritos. E tem coisas muito interessantes para a gente ver nessa ordem que esses rabinos antigos ajeitaram e sistematizaram o Antigo Testamento. E vai nos ajudar, assim, a poder entender o tema de hoje, que é Cristo no Antigo Testamento. Então, o que eu quero é a ajuda de vocês para tentar entender a lógica dessa organização. Uma dica é, a lei está muito fácil. Mas, vamos lá, podem começar a falar. Vamos começar na lei, e aí a gente vai entendendo o porquê. Deixa eu ajudar também, antes da gente começar em cada um. A lei é a lei da aliança de Deus com o seu povo. Essa é a parte principal dessa seção do Antigo Testamento. Deus, ele estabelece a aliança com Adão, a gente vê ele estabelecer a aliança com Noé, com Abraão, Isaac e Jacó, a gente vê isso em toda a lei. A gente vê Moisés instituir a lei de Moisés e os 10 mandamentos, e a gente vê o livro de Levítico, Números e Deuteronômio que mergulham bastante nas leis de Israel Antigo. Então, já ajudei e até dei alguns livros aqui. Lei. Quais são os 5 primeiros livros da Bíblia na ordem canônica? Gênesis, podem falar. Gênesis, se quiser só fazer o resumir também. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Muito bem. Então essa aí ficou bem fácil.
Agora, quando a gente chega nos profetas, tu sabe a ordem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Devagar. Tem um círculo flexo no meio. Boa. Levítico. E aqui é um ponto muito importante para a gente entender. A lei é a base de tudo. Até tem um gráfico que mostra que a lei é a base de tudo e vai subindo. Os profetas são os livros históricos também. E aí os escritos que é explicando o que é a vida em Cristo ou a vida na aliança. E isso é muito importante também. A lei, ela nos dá a história base, que é a criação, nós temos a queda, e nós temos a instituição, é Números em quarto, e aí Deuteronômio em quinto. Vamos precisar de ajuda aqui, viu? E nós temos a lei toda que dá a base. Esses livros são absolutamente importantes para a base de toda a Bíblia, principalmente o Novo Testamento também, mas aqui o Antigo Testamento é absolutamente necessário, porque nós entendemos o povo de Israel como o povo de Deus e as leis que eles tinham que se submeter. A gente entende a rigidez do culto do Antigo Testamento, a gente vê a quantidade de sangue que era envolvida no culto do Antigo Testamento. Então, tudo em relação ao Antigo Testamento é bem. A gente vê em livros como Êxodo e Levítico, Deuteronômio, que era muito peso, era algo pesado, algo forte, algo difícil de ler. Não sei quantos já conseguiram ler o livro de Levíticos inteiro, o livro de Números inteiro. Até Deuteronômio é um pouco mais fácil que esses dois, mas ainda assim é um pouco difícil. Mas quando a gente entende, e a gente vai daqui a pouco ver alguns textos no livro de Levítico, que na verdade são chave e muito importantes para nós podermos aprender a amar a lei de Moisés e a lei, essa seção do Antigo Testamento. Então vamos para os profetas também. Os profetas são, pelo seu título, nós temos os profetas sim na Bíblia, e eles vão estar aqui nos posteriores, que são os profetas. E nos anteriores a gente tem os livros históricos da Bíblia. A gente tem a história do povo de Israel depois do Êxodo. Então, com essas dicas, vamos começar aqui nos anteriores. Depois do livro de Êxodo como livro histórico, depois de Deuteronômio também ali, nós temos os livros históricos do Antigo Testamento. Nós temos a narrativa da história do povo de Deus. Qual é o primeiro que a gente vai ter? Quem falou Josué primeiro? Josué foi por ali. Então, Josué, pode ir. Depois de Josué, qual é? Juízes. Então, até aqui a gente está seguindo a ordem normal. Beleza. Juízes é o próximo. E agora? Depois de Juízes. Lucão falou aqui. Samuel. Então, nós temos 1º e 2º Samuel como próximo livro nos profetas. Lembra, a gente está falando dos livros históricos. Históricos que têm como na sua teologia a finalidade de entender a história redentiva do povo de Israel. Então, nós temos a história principal, a narrativa principal, o povo de Deus, o povo de Israel. Então, nós temos 1º Samuel, 2º Samuel, vocês lembram, Josué o povo de Israel conquistando Canaã. Nós temos Juízes, que é quando eles já estavam na Terra Prometida, mas todo mundo... Quem sabe o lema do livro de Juízes? O que é que eles faziam? Cada um vivia segundo seu próprio coração, né? Então, foi um tempo bastante difícil. Aqui tem textos muito, muito difíceis de ler, textos gráficos, mas é um livro muito importante também. 1º e 2º Samuel é a história do rei Davi, o reinado de Israel começando. E depois, 1º e 2º Reis. Nós temos aí, então, né, a história de Salomão e depois os muitos reis, alguns profetas começam a aparecer aqui, principalmente, né? E a divisão do reino de Israel. Então, muito bom. Temos aqui os profetas anteriores, que a gente pode colocar como os profetas, ou então os livros históricos. E então, nós temos os posteriores, que são os profetas. Eu vou explicar isso aqui embaixo, que tem escrito de 15 a 26. Mas, antes desses aí, o que é que temos? Alguém falou Isaías? Isaías primeiro. Boa. Depois de Isaías, Jeremias. Isaías, Jeremias. Talvez Isaías é o texto que a gente mais gostaria de ir, talvez o livro todo, que é tão cristocêntrico, a gente aí canta tanta música do Projeto Sola, né, Isaías 53, a gente até esquece que essa música foi escrita num texto do Antigo Testamento, né, porque claramente, muito obviamente está falando de Cristo ali. Isaías, Jeremias,
Depois de Jeremias, temos qual? Ezequiel, alguém falou? Eu ouvi Ezequiel aí, por aqui. Ezequiel. Lamentações não vai estar aqui. E depois de Ezequiel, alguém pode tentar entender por que eu juntei de 15 a 26. São 12 livros que eu juntei aqui nesse final dos profetas. Alguém tem alguma ideia do porquê? Profetas menores. Exatamente, nós temos os 12 profetas menores, que nessa época aqui a gente categoriza como o livro dos 12. Pode colocar livro dos 12. Que são todos os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos no livro dos 12. E assim fecha o livro dos profetas. Então, o último livro da Bíblia no nosso Antigo Testamento, que é Malaquias, do Antigo Testamento, né, no caso, nós temos aqui no meio, fechando na verdade os profetas, e aí vemos para os Salmos ou os Escritos, que são livros mais poéticos, temos textos que não são nenhuma narrativa e também não é nenhuma lei sendo estabelecida, mas temos muitos livros que aplicam a aliança de Deus, a lei de Deus para o seu povo, para a vida, para o coração do cristão. Então, é o restante dos livros, mas vamos tentar acertar a ordem aqui. E vai ajudar se a gente começar naqueles que a gente pularam até aqui. Ainda não, Ruth, Provérbios ainda não também. É o principal que já está ali escrito também. Os Salmos, temos os Salmos primeiro. Salmos, que é o maior livro da Bíblia, né? Tem muita coisa. Temos depois de Salmos Jó, que é um livro que na ordem cronológica, talvez os pastores podem me ajudar, está bem no início, né? Junto com Gênesis 12, né? Bem lá no início. Então é um livro que está bem... Jó é só Jó, tá mesmo com essa irmã. Jó é o livro que tu mais demorou para escrever, mano. Jó, vou botar Jó. Provérbios, vocês já falaram, é o próximo. Temos muitos textos ali, muita aplicação, né? Cada versículo de Provérbios parece que é uma aplicação para a vida, então toma a aplicação o tempo todo. Temos Ruth, que a gente pulou também um pouco lá atrás. Engraçado, né? Ruth é uma história, temos um livro histórico aí, mas teologicamente falando não está dando a narrativa no zoom out, né, de uma maneira abrangente, o todo do reinado de Israel, era no meio do tempo dos juízes, mas é uma história extremamente importante na narrativa, porque nós temos ali um detalhe sobre a genealogia de Cristo, né? Até o livro de Ruth é importante para vermos Cristo, porque a gente vê que o filho de Raabe é Boaz, que casou com Ruth, e eles são os avós do rei Davi. Então isso é muito, muito, muito legal também. Temos Cantares, que é, obviamente, um livro bem poético, falando sobre o relacionamento do homem com a mulher no casamento, isso sendo uma tipologia entre Cristo e a igreja também, uma alegoria, né, para Cristo e a igreja. Temos Eclesiastes, que eu já ouvi aqui vocês falarem também, o pregador. Eu tenho a permissão de afirmar que é Salomão aqui? Vou falar. Salomão, que ele não se identifica como Salomão, ele fala que é o pregador, rei de Israel, filho de Davi, em Eclesiastes. Temos Lamentações, de Jeremias. Então, na ordem canônica, nós temos Jeremias separado de Lamentações na Bíblia. Temos Esther e Daniel. Esther e depois Daniel, que eles estão juntos. Muitos falam que tem muito paralelismo entre esses dois livros, por isso que eles estão juntos ali, mas eu não quero entrar muito nisso. Temos Esdras, tá ali também, e Neemias, que, se eu não me engano, era um livro junto, né? Era um livro só. Tá tudo certo. Então, Esdras e Neemias, a gente está separando aqui porque foi separado na nossa Bíblia, mas na ordem canônica ela é um livro conjunto, porque está falando sobre a construção do templo. E os dois últimos livros, alguém pode me dizer quais são, para fechar? Dá para saber os dois, porque é 1 e 2.
Atos é no Novo Testamento, mas é, Primeira e Segunda Crônicas. João Lucas, Primeira e Segunda Crônicas, para fechar aqui. Não, vai precisar não, pode sair. Rapaz, a letra... Tá melhor que a minha, com certeza. Primeira, Primeira e Segunda Crônicas, muito bom. E aqui temos a ordem canônica do Antigo Testamento, porque para o estudo da teologia é uma coisa importante da gente ter, como para entender textos como esse de Lucas que a gente leu e também para ter uma ideia da teologia da aliança de Deus com o seu povo. Galera, uma salva de palmas para João Lucas, por favor. E, de novo, para entender a teologia da ordem canônica do Antigo Testamento, é muito importante o óculos, né, ou então o lens, né, a lente que a gente coloca para poder ler a Bíblia no Antigo Testamento se chama de aliança. Esse termo é muito importante para a teologia bíblica e para o estudo do Antigo Testamento e para enxergar Cristo em todos esses escritos aqui. Aliança. Tudo que a gente lê, a gente tem que ter esse óculos, essa lente, onde que está Deus desenvolvendo a aliança dele com o seu povo. E isso é bem importante para podermos ler, entender e compreender textos como os mais difíceis que a gente pode ler aqui. E também muito importante a gente entender que eu esqueci de falar no início, mas aqui dá para encaixar bem, uma das regras principais da hermenêutica, que é o compreender, o estudo, né, e a arte da interpretação bíblica, é que a gente interpreta textos obscuros com textos mais claros. E os autores do Novo Testamento fazem bastante isso. O Novo Testamento traz luz para muitos textos do Antigo Testamento também, e por isso ter um entendimento dessa ordem e da aliança do Antigo Testamento é bem importante para a nossa vida de cristãos, lendo e estudando esses textos. Então, tudo isso aqui é muito bom. Então, agora, voltando para o nosso texto. Agora que a gente entendeu o que são, de forma bem rápida, correndo aqui, mas a gente conseguiu entender o que é a lei de Moisés, os profetas e os salmos, também conhecido como os escritos, a gente consegue, talvez, enxergar o que é que Jesus está fazendo aqui nesse texto de uma maneira mais clara. Então, de novo, Lucas capítulo 24, versículos 44 a 47, com isso aqui em mente. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Essas palavras de Jesus são muito fortes porque ele está, nessas palavras, cumprindo profecias. Ele está nessas palavras descrevendo e falando de uma maneira extremamente clara para os seus discípulos. Eu sou o assunto do Antigo Testamento, eu sou aquele que cumpre toda a obra que Deus declara no Antigo Testamento. E isso traz muita calma, traz muito descanso, traz muita paz para o nosso coração. Por quê? Porque o que acontece quando a gente lê a lei de Moisés e todas as regras e a vida rígida que eles tinham que viver no culto e na sua vida comum? Eu acho que nenhum de nós conseguiria viver no povo de Israel no Antigo Testamento. E até quando nós vamos ler os evangelhos e a explicação de Jesus sobre a lei de Moisés e como se aplica na nossa vida e no nosso cotidiano, hoje, a gente também entende que a gente não consegue cumprir isso. Então, o que é que traz paz e descanso? Quando nós lemos esse texto, a gente fala, impossível, a gente não consegue fazer isso. A gente fala, graças a Deus por Cristo, porque Ele cumpriu toda essa lei. Ele que cumpriu tudo o que o Deus demandava do seu povo. E a aliança que Ele tem conosco é exatamente essa, que Cristo iria nos salvar. E, em retorno, né, o trato da aliança, porque o que é a aliança? Né? É um acordo legal, jurídico, burocrático, até podemos dizer. Mas
um lado tem que fazer uma coisa e o outro lado tem que fazer também. Então, Deus, ele demanda obediência nossa, que nós não conseguimos entregar porque somos imperfeitos, e ele promete Cristo. E na sua promessa de Cristo, ele não só entrega a salvação, que foi o lado dele que prometeu para nós, mas nós, mesmo sem cumprir o nosso lado da aliança, ele entrega Cristo para cumprir o nosso lado da aliança e nos salvar. Esse é o resumo da aliança de Deus com o seu povo. Esse é o resumo do Evangelho. Que Cristo ele nos salvou mesmo sem nós merecemos, porque nós não conseguimos cumprir isso. E o Antigo Testamento, mesmo com seus textos extremamente difíceis, se torna mais leve de ler quando entendemos que nós já somos salvos em Cristo. Que ele já cumpriu essa obra toda e que a gente ainda está aguardando algumas coisas que têm que ser cumpridas também, como a sua segunda vinda. Que nós vivemos esperando esse grande dia. Mas ele dá aqui alguns insights no que todo esse ensino nos traz. E eu quero usar o Antigo Testamento. Acho que só ver os livros não é o suficiente, principalmente no tema, quando a gente está falando de Cristo no Antigo Testamento. Então, bora olhar rapidamente alguns exemplos, por favor. Eu quero ver um exemplo na lei, um nos profetas e um nos salmos, né, ou nos escritos. Então, se a gente puder abrir agora em Levítico, capítulo 17. Capítulo 16 é talvez o texto central para entender a lei, né, e o culto, porque temos o Day of Atonement, ou Dia da Expiação, um texto extremamente importante, mas eu não consegui escolher um trecho só desse texto. Então, no capítulo 17, nós temos um pouco de especificação, algumas leis específicas, aquelas bem chatas de ler. E uma delas é leis sobre a proibição de comer sangue. Para tu ver quão específico fica na Antiga Aliança. Tem um texto inteiro que é especificamente leis, no plural, sobre não comer sangue. E nesse texto, no versículo 11, vou ler 10 e 11, a gente vê como que Cristo é o assunto e o cumprimento do Antigo Testamento na lei. Nós vamos ver porque, se vocês conseguem ver no versículo 46, o versículos 46 e 47 do texto de Lucas está dividido em 3 partes. Primeiro, a gente está dizendo que o que ele faz, o que ele cumpre no Antigo Testamento é que está escrito que o Cristo tinha de sofrer, então está aí o primeiro, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, então está aí a segunda etapa, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então aí temos o terceiro. São 3 etapas que são necessárias para o cumprimento disso que nós estamos estudando. E ele introduziu isso falando que ele vai cumprir tudo que está na lei, nos profetas e nos salmos. Então agora, em Levítico, capítulo 17, no versículos 10 e 11, nós vamos ver essa primeira parte, que está escrito que o Cristo tinha de sofrer. Então vamos ver. Versículo 10, Levítico, capítulo 17. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Você lê um texto desse, acho que na sua devocional, tu abre Levítico 17, tu lê esses versículos e você fala assim, por que eu aqui no Novo Testamento, eu vivo no Novo Testamento, Jesus já cumpriu tudo isso aqui, o povo de Deus não precisa seguir leis como essas aqui, por que na Bíblia Sagrada, na lei de Moisés, tem um texto falando sobre isso? E o versículo 11 é o que mais nos ajuda, porque para fazer expiação pela vida, sangue precisa ser derramado. Então, o que é que não tinha acontecido ainda na época da Antiga Aliança? Aquilo que a Antiga Aliança tanto esperava, a primeira vinda de Cristo. Por quê? Porque a vinda de Cristo, o que é que ele fez para nos salvar? Ele morreu na cruz. E o que foi que aconteceu ali na cruz? Ele derramou seu sangue. E o seu sangue nos lavou completamente dos nossos pecados. Ou seja, no momento que Cristo, no seu sangue puro,
o cordeiro que era puro, limpo, sem pecado algum. Ele que era homem e verdadeiramente Deus. Ele ali morreu na cruz, derramando o seu sangue para poder nos salvar pela expiação dos nossos pecados. E, então, enquanto isso não tinha sido feito, era necessário que sangue fosse derramado para a expiação dos pecados. Então, por isso que o culto tinha tantas leis em relação a sangue no culto e na vida cotidiana também. Era sangue para todo lado. O sinal da aliança na antiga aliança era a circuncisão. Sangue. O que nós temos hoje como a ceia do Senhor era a Páscoa na antiga aliança, que era necessário matar um cordeiro limpinho. Então, sempre sangue, sangue, sangue. Então, na antiga aliança, quando nós temos na lei de Moisés uma regra tão chata, tão difícil de ler, então, assim, faz um pouco de tédio ler lei sobre comer sangue, nós podemos ver que é Cristo que cumpre isso e Cristo que tirou a necessidade de leis como essa. Então, Levítico nos mostra que a gente pode, isso é um exemplo, não é necessariamente esse texto que Jesus tinha em mente quando ele falou isso aqui, mas é um exemplo de que ele cumpriu aquilo que estava na lei de Moisés, porque assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer. E aí, continuando no versículo 46, no nosso texto base de Lucas 24, nós temos que ele também está escrito que Cristo tinha de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E eu gostaria de ver isso nos profetas. Tem um texto em 2 Reis, para a gente poder ver nas duas etapas dos profetas, nos anteriores e posteriores. No texto de 2 Reis, capítulo 20, nós temos a história, temos na narrativa uma tipologia, que é meio que uma sombra de Cristo como ressurreto no terceiro dia. Mas o ponto aqui não é exatamente tipologia, que pode ser outra lição que a gente pode ter, mas vamos abrir em Oséias. O pastor Augusto está fazendo uma exposição em Oséias, no Expondo as Escrituras, que tem sido muito abençoadora. Oséias capítulo 6, versículo 2. Eu vou ler versículos 1 e 2. Vamos lembrar, a gente está lendo aqui que Cristo, o segundo ponto, Cristo tinha de ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Isso é Cristo falando no Novo Testamento. Vamos ler Oséias capítulo 6. Venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então temos aqui um texto falando sobre o arrependimento, né, que eles tinham que de passar para poder que Deus os restaurasse, mas temos aqui mais uma alegoria apontando para a ressurreição no terceiro dia. Também temos a alegoria dos profetas como em Jonas, né? Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, mas isso também é tipologia apontando para Cristo ressurreto no terceiro dia. Então, nos profetas, nós também temos muitos textos, e como eu falei, em Isaías, tantos textos que cristocêntricos. Temos tantos textos que apontam diretamente para Cristo. Tipologia nos livros históricos para todo lado. Davi é um tipo de Cristo, a gente vê isso o tempo todo. Mas, como o tempo está começando a correr, vamos para os escritos. E versículo 47. Então, nós vimos que no Antigo Testamento, alguns exemplos de como ele cumpre aquilo que está escrito, que Cristo tinha de sofrer, então sangue, Cristo precisava derramar seu sangue, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, temos livros nos profetas e nas outras categorias também que falam sobre isso, e agora no versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então aqui a gente pode apontar talvez para um texto que Cristo realmente tinha em mente, que não está nos escritos, nos Salmos, está em Isaías, capítulo 2. Então gostaria de ir lá rapidamente, e depois a gente vai para o exemplo dos escritos também. Então Isaías capítulo 2, versículos 2 e 3. E lembra, esse aqui é bem direto, porque Cristo dizendo que o nome dele deve ser pregado, arrependimento
para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, vamos ler esse texto de Isaías, capítulo 2, versículos 2 e 3. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então temos aqui uma profecia em Isaías falando que o evangelho será pregado para todas as nações, começando em Jerusalém, e Cristo fala exatamente isso aqui no versículo 47, logo antes da sua ascensão. Todas as nações, começando em Jerusalém, ouvirão o meu nome. Então temos aqui, sim, só para a gente poder ter um exemplo nos Salmos, lembra que isso aqui não é, isso aqui que eu estou dando para vocês são exemplos, não é a regra, mas são exemplos de como Cristo está presente em todo o Antigo Testamento, em todas essas partes, essas três partes da ordem canônica do Antigo Testamento. Então vamos nos Salmos, já que a gente está falando da área dos Salmos, capítulo 22, que é o texto mais longo. Não é tão longo não, mas é que eu tenho visto trechos. Versículos 25 a 31. De ti vem o meu louvor na grande... Eu estou no capítulo certo? De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. A gente está vendo aqui, falando claramente, o nome de Deus vai estar sobre todas as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Então temos aqui um salmo bem claramente, afirmando isso, que Cristo está afirmando aqui. E o que é que isso tudo nos ensina? Então, de forma breve, tentei fazer algo diferente aqui na interação com vocês. A gente tem aqui escrito todos os livros do Antigo Testamento, os profetas menores resumidos aqui no livro dos 12. E no Novo Testamento, o que traz luz para esse entendimento. Cristo, ele é o assunto e ele é o que cumpre tudo que está escrito aqui nesses livros. E graças a Deus por isso, porque, de novo, nós não poderíamos seguir o que lemos aqui, nós não conseguiríamos entender nada, porque nada disso faz sentido se Cristo não é verdadeiro. Se Cristo não é verdadeiramente Deus, e se Cristo não é verdadeiramente homem, para poder morrer, para nos salvar dos nossos pecados. E o que é que isso, então, nos traz no nosso cotidiano, Acho que bom algumas aplicações para poder ter um estudo teológico, um estudo de doutrina, todo mundo olhando para a Fernanda ali, um estudo de teológico, doutrina, aprendendo sobre Jesus, o que é que isso significa para mim como cristão? O que é que esse conhecimento me ajuda na minha santificação? O que é que esse conhecimento pode me ajudar para poder viver isso e poder melhorar como um seguidor de Cristo? Primeiro, eu acho que uma aplicação breve, que é meio óbvio que eu estou querendo trazer aqui, é que a gente tem que abraçar a graça de ter toda a revelação, não só o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também, disponível para você. A gente vê que nos versículos 48 e 49, ele traz algumas promessas também, se a gente continuar o texto. Vocês são testemunhas dessas coisas. Então, ele estava falando isso para os discípulos como algo que eles tinham que ser gratos, eles tinham que ser honrados por isso. Eles tiveram uma grande honra. Eles viveram com Cristo e eles viram Cristo cumprir tantas coisas no Antigo Testamento e viram ele começar a dar continuação, e eles foram dados responsabilidade para continuar na nova aliança, estabelecer a igreja. Isso é tudo muito bom, mas deixa eu dizer algo. O nosso privilégio e a nossa honra é maior do que a dos discípulos, porque nós temos a grande graça de ser testemunhas dessas coisas através da palavra escrita.
Isso aqui foi Deus que revelou para nós. O Criador dos céus e da terra, aquele que sabe todas as estrelas por nome, ele conseguiu, de alguma maneira miraculosa, usar homens para escrever um documento que foi preservado por milhares e milhares de anos, para que nós podemos ter um livro que é perfeito. Podemos afirmar que tem algo físico aqui na Terra que é perfeito, por causa das palavras escritas nessas coisas, nessas páginas, que são as palavras do próprio Deus. E que bênção, os discípulos não tiveram isso, eles viveram muito do Novo Testamento, mas eles tiveram que, ainda assim, não ter a revelação completa de Cristo. Então, que a gente possa entender que o que nós temos é uma grande bênção e que a gente possa crescer e agradecer por isso. Outra bênção que nós temos, que ele promete no versículo 49 é: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E aqui ele está falando de Pentecostes. Está falando do derramamento do Espírito, que é uma dádiva tremenda que nós temos, e que bênção por isso. Que nunca esqueçamos dessa verdade. Nós temos isso aqui de graça. Nós não vivemos em um país que tem dificuldade para você ter uma Bíblia na mão. Entendam isso e não tenham isso em vão. Não joguem esse privilégio para fora. Deleitem na Bíblia, leiam a Bíblia diariamente e leiam o Antigo Testamento também, vendo a aliança de Deus com o seu povo sendo continuada e também vendo Cristo nesses escritos. Não demore para entender essas coisas. Não demore para abrir o entendimento da verdade de Cristo como o centro da sua vida. Por quê? O que Cristo falou para eles aqui, talvez ele não falou em tom de frustração, porque ser frustrado, eu não consigo imaginar talvez Cristo nesse momento assim, mas imagine assim, nós numa posição dessa. 3 anos de ministério com esses caras, eles vendo você fazer milagres incríveis, e aí eles ainda assim, até aqui, não tinham entendido completamente quem Cristo era em relação à lei, os profetas e os salmos. Porque ele falou: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. E só depois que ele falou isso aqui, que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não demorem para entender isso. Entendam que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro do Antigo Testamento e Cristo é o centro da sua vida, se você entrega a sua vida a Ele. Que a gente não demore como os discípulos demoraram a entender isso. E claro, eu já falei isso algumas vezes, vamos nos deleitar nos estudos dessa palavra. Eu confesso que eu deveria ler muito mais. Hoje tem dias em que eu passo batido sem ler um texto das Escrituras. Isso é normal, nós estamos na era da internet e celular que nos distrai. E que a gente, assim, eu estou falando para mim, eu tenho dificuldade de trazer uma aplicação dessa porque eu caio muito nisso, muito mais do que devia mesmo. Mas que a gente possa sempre, 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 todo dia fazer o momento mais importante do nosso dia, um momento devocional. Começa 10 minutos, vai para 20, 30, logo, 1 hora por dia, lendo a Bíblia e tentando entender. Use comentários, pergunte para os seus pastores sobre os textos que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de entender, mas deleitem na Bíblia, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia e amem ler o Antigo Testamento, porque é bom demais. Cristo está lá no Antigo Testamento todinho. Amém? Deixa eu fazer uma oração e pedir para o João ajudar na continuação da noite aí. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor revelou a sua palavra para nós. E temos a lei de Moisés, temos os profetas, temos os salmos, o Antigo Testamento apontando para Cristo, para a verdade do Evangelho. Também muito obrigado porque temos os evangelhos, temos o livro de Atos, um livro histórico ali da igreja, o começo da igreja, o derramamento do Espírito, que momento importante para nós. E também temos todas as epístolas que nos ensinam tanto para a nossa vida, para aplicar, ensinam tanto sobre Cristo, ensinam tanto sobre a nossa vida como cristãos. Nos ajude, Pai, a se deleitar em Ti, na Sua palavra, e perdoe, Pai, os nossos pecados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém, galera. Glória a Deus.
poderoso demais ser exposto a esse tipo de conteúdo, onde literalmente a gente está vulnerável ali, né? Onde a gente vê o próprio Cristo quebrando todas as nossas barreiras, revelando que Ele está em todas as partes da palavra de Deus e que Ele é a palavra de Deus. E, mais uma vez, obrigado, Judá, pela forma como você foi usado por Deus nessa noite. E, para fechar agora, galera, aqui esse momento, quero dar alguns avisos importantes dessa nossa próxima semana. Vai ter, como todo mundo sabe, os cultos amanhã, às 10 horas da manhã e às 11h30, e também os cultos, o único culto da noite, às 6 horas. E também um detalhe importante da IBD, que não é um detalhe, é essencial para a gente, é muito importante a gente estar junto, crescendo e aprendendo com um pouco mais de proximidade ali nos momentos de IBD. Segunda-feira a gente tem Expondo as Escrituras, creio que com o pastor Augustus, às 7h30. Quarta-feira, reunião de oração, 7h30 também. E no próximo sábado vai ter o Praise no mesmo horário de sempre, 7h30. Vou estar esperando todo mundo aqui. E mais uma vez, galera, obrigado de verdade a cada um que veio, teve a disposição de vir para cá, querendo de verdade não só estar aqui pela comunhão, por estar com a galera, mas para estar ouvindo, né, sobre Cristo. Então, esse é o mais importante. Então, vai ter também a foto, detalhe importante. E então, é isso. Vamos tirar a foto todo mundo junto aqui. Eu não sei se vai ter, não foi me informado isso. Vai ter? Então, beleza. Então, vai ter perguntas e respostas, então. Show. Então, vai vir o Judazão para cá, junto com a equipe de pastores para cá também. Colocar os caras no fogo hoje. Bem, eu pedi para os pastores estarem aqui porque eu não quero responder nada. Então, deixa eu pegar ali. Então, pedi para pastor André, pastor Tiago, nossos pastores aqui na Igreja Esperança em Orlando, poderem me ajudar, porque eu não quero responder nada não. Se vim aqui, eu estudei a palestra de hoje, estou aqui para ajudar nisso aí, mas a resposta aqui vai estar com eles. Esse microfone vocês podem passar, talvez. É bom. Se ninguém quiser começar, eu vou começar com a primeira pergunta para vocês. Falei alguma besteira? Som. Tá vindo aí outro microfone. Boa atleta. Obrigado. Agora sim. Então, acho que só para ficar claro, temos muitos visitantes aqui hoje. Esse é o momento que a gente tem para abrir para vocês. Vocês têm a oportunidade de fazer qualquer pergunta. Geralmente é o preletor que está aqui para responder, mas como sou seminarista, eu pedi para ter uma força aqui. Então, Se ninguém pergunta, a gente vai começar a comentar aqui, então, né? Algumas coisas que a gente viu nesse quadro, a gente fala em lei, profetas e escritos, né? E vocês devem, em algum momento, vocês devem ter ouvido falar quando as pessoas querem se referir ao Antigo Testamento, e às vezes chamam de Torá, né? Mas Torá é só a lei. Torá são esses 5 primeiros livros, né? Os livros da lei. Isso é o que nós chamamos de Torá. Então, a Bíblia do Antigo Testamento nós chamamos de Taná. E Taná são, na verdade, a junção de 3 letras, o T de Torá, o N de Neviim, de profeta, em hebraico é Neviim, e o escrito Keturim. Por isso fala a palavra Taná, né? Então, Torá, Neviim, Keturim. Essa é a divisão da Bíblia hebraica, né? Que soma 22 livros, talvez, 23 livros, algo assim.
nossa Bíblia, depois ela foi separada. Porque, por exemplo, Reis é um livro só, Crônicas é um livro só, Esdras e Neemias é um livro só, os 12, que nós chamamos de profetas menores, é um livro só. Essa é a divisão que eles fazem. Na nossa tradução, na nossa Bíblia, ela é um pouco diferente, a forma como nós dividimos, né? Uma segunda observação é que talvez você pode ter pensado assim, mas Crônicas e Reis não são livros muito parecidos, não são livros quase que... O que você lê em Reis, praticamente você lê em Crônicas, e o que você lê em Crônicas, você lê em Reis. Por que nós colocamos Reis como profetas e Crônicas como escritos? Então, a resposta é porque Reis é um livro que, de fato, foi escrito por profetas que acompanhavam os reis, antes da ida para o cativeiro. Antes que eles fossem levados para a Babilônia, nós tivemos todos os reinados, tanto da parte norte como da parte sul, e nós tínhamos os profetas que iam acompanhando os reis. Vocês devem se lembrar, por exemplo, de Natã, vocês devem se lembrar de Eliseu, de Elias. Eram profetas que acompanhavam os reis. Então, o livro de Reis foi sendo composto antes da ida para o cativeiro. Na volta do cativeiro, é que eles vão escrever o livro de Crônicas, e ele já não escreve da perspectiva dos reis, eles escrevem da perspectiva dos sacerdotes. Então, já não é escrito de uma forma por profetas, mas é como uma recapitulação, mas com um ponto de vista sacerdotal, né? Então, por isso que nós colocamos os Crônicas para um lado e Reis para outro lado. Essa é só uma curiosidade do nosso quadro. Mas não é o nosso tema aqui, o nosso tema aqui é Cristo no Antigo Testamento. Tem uma pergunta. Pastores e Judá. Até que ponto a gente pode buscar Cristo no Antigo Testamento? Porque eu vejo muita gente, tipo assim, falando, se você pegar cada letra desse capítulo aqui, vai escrever Cristo vive. Isso, galera forçando a barra. É Cristo ali, entendeu? Então, até que ponto a gente pode enxergar Cristo no Antigo Testamento? Ok. Spurgeon falava o seguinte, toda vila tem um caminho até a capital. Veja, a vila, por vezes, não é a capital, mas ela aponta. Então, em certo sentido, o que Spurgeon estava falando, que nós precisamos encontrar Cristo no texto, não como uma forçação de barra, mas como aquele texto aponta para Cristo, como o caminho dessa vila para a capital. E aí nós temos algumas ênfases. O texto pode preparar a obra de Cristo, o texto pode refletir a obra de Cristo, o texto pode ser uma narrativa da obra de Cristo, ou o texto pode ser um resultado da obra de Cristo. Então, eu não sei o que o Judá e Bettini pensam sobre isso, mas é uma disciplina, um exercício que nós, pregadores, precisamos fazer. Porque, veja, nós podemos pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Parece meio contraditório isso, mas isso é possível. E a gente precisa exprimir o texto a fim de tirar a mensagem do Evangelho do texto, porque sempre há um caminho da vila para a capital. Eu, conversando com você, você falou que tem certos textos que a gente tem que tirar leite de pedra, porque o texto só vira uma pregação quando aponta para Cristo, quando aponta para o Evangelho. E eu recentemente fui pregar na igreja lá de Lakeland, e o texto que me foi passado e requerido que eu pregasse
eficazes foi o Gênesis capítulo 34, que é um texto bem difícil de ler, de expor, que é uma história bem triste, porque nada bom acontece. É um texto que temos um estupro da filha de Jacó, Diná, e depois disso Jacó não age como homem, não sabe como lidar com a situação, então os filhos dele tomam a atitude e eles fazem tudo errado, querem vingança, pecado no coração e termina no pecado. É um texto horrível. E como é que a gente pega um texto desse e fala, Jesus aqui? Difícil. É o famoso tirar leite de pedra. Tem um caminho que dá para chegar lá, um caminho que chega à cruz. E essa frase que você falou me trouxe conforto, até porque, assim, no começo da jornada de um pregador, eu não quero colocar coisa que não está no texto, não quero colocar opinião minha e não quero forçar a barra, como o Felipe meu que trouxe. Mas essa frase me consolou bastante e me ajudou, né, a achar esse caminho de forma teológica, de forma bíblica, sem ter medo de também me segurar de achar algo que é bom, que é um caminho para Cristo no texto. Tirar leite de pedra. Precisa lembrar que a divisão da Bíblia em capítulos e versículos é algo muito recente, né? Então, quando a gente analisa um texto, muitas vezes, como esse texto que Judá mencionou, como é que você enxerga Cristo no meio de um episódio como esse, em que Diná é estuprada e Levi e Simeão vingam, né, aquele estupro, enganando, inclusive, aquele povo. Se você for analisar o texto de forma reduzida, ali você dificilmente vai encontrar Cristo. Mas se você olhar para a história maior, você vai conseguir identificar, você vai perceber que a promessa era sobre Judá. E Judá é o quarto da sucessão. Então, de alguma forma, você olha para Rubem é aquele que se deita com a sua madrasta, né, com a mulher de seu pai, e é desqualificado. Depois a desqualificação vem sobre Simeão e Levi, até chegar em Judá. Mas você tem que fazer uma análise muito maior do texto. Então, é difícil quando você pega um texto muito curto ou um texto muito limitado e diz assim, eu quero enxergar Cristo aqui. Nem sempre você precisa estudar e compreender a história maior. E nesse caso é um texto longo, que você tem que expor o texto e depois ainda tem que fazer esse caminho aí. Foi o caminho que eu peguei para chegar em Cristo, né? Então, tu tem que expor tudo isso e ainda demonstrar o caminho para Cristo num tempo que não canse a galera. E é muito difícil. Muito difícil. Deixa eu perguntar, quem aqui conhece o texto, o primeiro texto das Escrituras que anuncia a obra de Cristo, a vida de Cristo? Alguém sabe? Quem tava na palestra do Cauê vai saber. Próprio Evangelho. Proto-Evangelho. Gênesis capítulo 3, quando Deus está amaldiçoando a serpente, ele diz, eu vou colocar uma inimizade entre tu e a descendência e o descendente da mulher. Você o ferirá o calcanhar e ele vai esmagar a sua cabeça. De forma, aí o termo, né, o proto-evangelho, de protótipo, né, os primeiros rascunhos do evangelho está ali. O anúncio de um descendente, de Eva, inclusive o nome de Eva vem depois da queda, né, e o significado é vida, né, a graça, né, depois do pecado, e a disputa entre as sementes, né, a semente da serpente e a semente da mulher. Então, de uma forma bem protótipa, nos primeiros rascunhos você tem ali o evangelho prometido, a vinda do substituto prometido. E aí é interessante a gente analisar a progressão desse substituto no Antigo Testamento. Você tem em Gênesis, no casal lá no Éden, um substituto para um casal. Depois você tem em Abraão um substituto para um pai e um filho. Depois você tem um substituto para uma família, lá em Êxodo. Depois você tem um substituto para uma nação, né, aquele bode
expiatório, que um era sacrificado e o outro era esquecido, né, no deserto. E quando chega em Cristo, veja, progressão, certo? Vai aumentando. Você chega em Cristo, você tem João Batista apontando para Jesus, em João capítulo 1, verso 49. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é o substituto para o mundo. E essa progressão a gente consegue ver no Antigo Testamento. A forma como o sangue era aspergido, né, sobre o propiciatório, sabe, escondendo ali a lei de Deus quebrada, né, as tábuas da lei, lá dentro da Arca da Aliança, tudo ali apontando para Jesus. Bom, é isso, interessante isso. É um tema que me fascina muito. Fernando. Pastor, eu tenho uma pergunta e eu não quero me prolongar nisso, mas eu já ouvi falar de uns livros, já que a gente está se referindo ao Velho Testamento e o livro de Novo e Antigo Testamento. Eu ouvi falar dos apócrifos, posso estar enganado, que são livros que foram adicionados ou foram retirados. Eu gostaria de entender melhor no que se refere a isso, porque eu sempre ouvi falar de católicos, já citaram isso, de outras religiões e por que foi retirado, enfim. Se os senhores puderem dar uma explicação, seria muito bom. Tá certo. A Bíblia, como nós a conhecemos, ela tem 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Ela foi sendo composta progressivamente, até porque a Bíblia é um livro que foi escrito num período de 1.500 anos por 40 autores diferentes. Então, a Bíblia ela foi sendo progressivamente formada. A gente vai ter a formação do cânon do Antigo Testamento inicialmente, né? Quando chega nos dias do Novo Testamento, o cânon do Antigo Testamento já estava fechado, já estava consolidado, né? É exatamente aquilo que nós temos, como nós o conhecemos, e depois vai se formar o cânon do Novo Testamento. Acontece que durante todo o período da história, em muitos momentos, os homens escreveram livros. Mesmo no Antigo Testamento, por exemplo, na época intertestamentária, foi talvez a época de maior produção de livros que foram escritos, mas com o tempo, eles não foram resistindo à análise da própria escritura, porque a escritura, ela parte do princípio que ela é inspirada, inerrante, infalível, absoluta, autoritativa. Então, no confronto, muitas vezes, de muitos livros, se percebia que aquilo confrontava com a própria escritura, não é? E por isso a igreja, então, principalmente naquele tempo, ali no começo da igreja, os pais da igreja foram rejeitando muitos desses livros, né, para se formar finalmente o Novo Testamento. Nós temos um problema clássico, por exemplo, no livro de Tiago, porque Tiago fala que a justificação é pelas obras, né? E Paulo fala em Romanos que a justificação é pela fé, e é pela fé somente. Então houve muita dificuldade para admitir que o livro de Tiago era um livro inspirado, né? Houve séculos de discussões acerca disso, até que se teve a compreensão. O que Tiago está dizendo é que nós somos justificados pela fé, mas uma vez que nós somos justificados, é natural que a gente produza obras, e obras boas. Então, a gente tem muitos livros ao longo da história que foram sendo escritos e com o tempo a própria igreja não foi reconhecendo que eram livros inspirados, né? Além dos apócrifos, apócrifos quer dizer assim, você não tem um autor definido, você não sabe exatamente quem é o autor. Ao lado deles, você tem os chamados pseudepígrafos, que são aqueles livros que, para dar credibilidade ao livro, eles usavam o nome de alguém. Então, por exemplo, o Apocalipse segundo Pedro, né? Era uma forma de você dizer, olha, esse livro foi escrito por Pedro. Mas Deus, na sua soberania, foi conduzindo todo esse processo
e ele manteve exatamente aquilo que, de fato, é a palavra inspirada de Deus. Então, existem... Agora, a gente pode tirar algum proveito de algum livro apócrifo? Sim. Né? A gente tem um exemplo, que é o caso de Enoque. O livro de Enoque, ele é citado na Bíblia, mas o fato da Bíblia fazer alusão a ele não está reconhecendo que ele é um livro inspirado, mas está dizendo que ali há alguma coisa contida naquele livro que o autor bíblico trouxe para o texto bíblico, mas não que ele reconheceu o livro, mas aquele pequeno trecho ali, ele trouxe, ele se aproveitou. É um desafio. Isso é uma matéria que a gente estuda no seminário, chamada Bibliologia. É uma matéria muito bonita e a gente estuda em teologia sistemática, e eu encorajo vocês a estudar essa matéria porque ela é muito rica. Eu queria só comentar que, de forma oficial, o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento ele foi oficialmente fechado em 367 com a carta de Atanásio. Você pode depois, é domínio público, você pode depois ter acesso. E qual foi o critério? As cartas que, né, naqueles 2 séculos estavam abençoando as igrejas. E havia ali basicamente um pensamento comum dos bispos e das igrejas e dos plantadores, dos pastores, que certas cartas não tão somente elas tinham a pena dos apóstolos, mas elas também estavam abençoando a igreja. É interessante, inclusive, a gente estudar que uma carta de Paulo não entrou no cânon bíblico. Tem uma carta que a gente chama de carta severa, que não entrou no cânon bíblico, que seria talvez a segunda carta de Coríntios. E o que nós temos como segunda seria a terceira. Então, a primeira é a primeira, a segunda é a que se perdeu, chamada carta severa, e o segundo Coríntios que nós temos seria, então, a terceira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz, né, na segunda carta, sobre um texto, né, como por cartas já vos escrevi, uma carta ali que ele estava descendo a lenha na igreja porque estavam tolerando aquele pecado de incesto, né? Então, essa carta não era a 2 Coríntios e também não era a primeira, porque ele não faz menção a isso. Então, é uma carta que se perdeu, mas, na soberania do Senhor, né, ainda que tinha pena do apóstolo Paulo, Deus não desejou que aquela carta fizesse composição dos livros do Novo Testamento. O que o Tiago está falando é muito interessante. Me lembrou também a carta aos Laodicenses. No final do capítulo 4 de Colossenses, quando Paulo dá as recomendações finais, ele fala que vocês leiam essa carta e depois envie aos Laodicenses e que eles enviem a carta dos Laodicenses a vocês, para que vocês também leiam. A gente entende que a carta aos Laodicenses é Filemon, né? Mas, assim, a gente entende. Mas lá está escrito Filemon e ele faz menção da carta aos Laodicenses. Agora, vejam que coisa interessante. Quando a gente fala da revelação, não é tudo que Deus revelou que ele quis que ficasse registrado. Você tem um exemplo clássico lá em Apocalipse capítulo 10, em que João, ele ouve sons, relâmpagos, e daqueles relâmpagos saem vozes. Ele ouve aquelas vozes. E ele se dispõe a anotar o que aquelas vozes estão dizendo. E um anjo brada para ele e fala, não escreva. Então, tem coisas que Deus não quis revelar para nós, não é? Quantas vezes nós nos perguntamos qual foi o cântico que Jesus cantou depois da ceia? Nós não sabemos. O que é que Jesus escreveu no chão? Nós não sabemos. E tudo isso que vocês falaram, eu estudo a bibliologia e tudo isso, entra no tema que a gente também nos estudos teológicos a gente chama de doutrina da preservação, que de forma resumida traz muito consolo para a gente, porque assim, se nossa fé é fortalecida em Cristo e na soberania de Deus, nós temos fé de que Ele preservou essas escrituras de maneira que a gente tem ela aqui na nossa mão de forma completa, suficiente e perfeita. E
Eu acho que esse é o consolo que a gente pode ter principal quando tem essas dúvidas, né? E os livros apócrifos? E talvez essa carta que foi perdida? No fim, Deus a gente tem fé que Deus é soberano e a gente tem tudo que a gente precisa. Uma pergunta que eu tenho é um pouquinho fora de contexto, mas eu estava estava tendo debate com um dos meus amigos o outro dia. Ele estava me perguntando, tipo, ele não era crente, ele estava me perguntando, tipo, ele tem muita dúvida em acreditar na Bíblia, porque ele acha que, tipo, foi escrevido para várias pessoas e talvez, tipo, foi alterado e talvez, tipo, as regras que teve naquela época, tipo, hoje em dia, tipo, não faz sentido. Como que você acha que, tipo, um jeito, tipo, bom para poder, tipo, ajudar, sabe, explicar com sabedoria para as pessoas que têm essa tipo de dúvida, sem, tipo, acreditar mesmo, tá ligado? Essa pergunta. A Bíblia é um livro 100% humano e 100% divino, 100% inspirado. Então, a gente não, em momento algum, a gente desconsidera o aspecto humano da Bíblia. Veja como Deus usa, por exemplo, a cada um desses homens, respeitando as suas características, né? A forma, o próprio apóstolo Pedro, quando escreve, ele reconhece que Paulo, por exemplo, escreve coisas de difícil compreensão. Por quê? Porque Paulo era um homem formado, um homem de 3 mundos, era um homem estudado aos pés de Gamaliel. Então, a gente não pode descartar o aspecto humano da Bíblia, não é? Então, eu acho que assim, quando você entra num embate como esse, a primeira coisa que você tem que, acho que talvez deixar a pessoa saber é que sim, a Bíblia é um livro 100% humano, mas de pessoas 100% inspiradas, né? Então, é uma inspiração e é uma escrita orgânica, não é mecânica, não foi psicografado, né? Mas é muito difícil realmente você debater com quem não crê nas Escrituras, né? Porque se o Espírito Santo de Deus não abrir o entendimento, como ele fez, por exemplo, nós temos um exemplo clássico, que é o caso de Lídia, quando Paulo chega lá em Filipos, em Atos 16, e a palavra de Deus fala que Deus abriu o entendimento de Lídia para que ela compreendesse aquilo que Paulo estava anunciando. Se o Espírito Santo de Deus não trouxer luz para nós, para que nós tenhamos compreensão das Escrituras e a recebamos como palavra de Deus, realmente é um debate, torna-se quase que um debate acadêmico, não é? Então, é por isso que a gente tem que não só anunciar o Evangelho, mas tem que orar pelas pessoas, orar, clamar a Deus, pedir para que o Espírito Santo de Deus as convença, né? E isso talvez assim, é uma das coisas que mais conforta o nosso coração como pastores reformados calvinistas, porque nós não somos responsáveis pela conversão de ninguém, e comento isso com você para tirar qualquer peso do seu coração. Você não é responsável pela conversão de ninguém, você é responsável por anunciar a palavra de Deus de forma fiel ao texto bíblico. Quando você pregar, a sua maior preocupação tem que ser: sente naquela cadeira e sonde o seu coração e veja se o que você pregou, realmente você foi fiel ao texto bíblico. Você não é responsável pela conversão de ninguém. Essa é uma obra exclusiva e soberana do Senhor. Então, isso é um peso que nós não podemos carregar e que, infelizmente, irmãos que pensam de forma diferente da nossa, eles acabam carregando, porque eles se julgam muitas responsáveis pela salvação de alguma pessoa. Não é isso, pastor? É isso aí. A resposta está ótima. Eu só ia talvez, complementar. Betinho já falou sobre isso. Irmãos, se Deus não depositar fé, essa pessoa não vai crer. E é uma fé bíblica. É uma fé bíblica. Como é que nós sabemos que o Brasil levou um 7-1? Alguém estava lá? Alguém estava lá? É porque Neymar não estava no jogo. Mas ele está na Copa agora, vai dar certo. Como é que você pode confiar de que realmente o Brasil levou um 7-1? Porque houve um registro. Houve um registro.
parte disso, dessa rejeição, irmãos, e aí seria um assunto para um outro momento, mas o ateísmo nada mais é do que uma rebeldia com relação à revelação plena de Deus. Quando alguém diz para mim que eu sou ateu, ela sabe que Deus existe. Essa é a tese de Paulo em Romanos capítulo 1. Aquilo que de Deus se pode conhecer, ele já revelou. Então, há uma rebeldia do coração dessa pessoa de dizer assim, esses registros não são confiáveis. Mas ela vai acreditar, por exemplo, de que a versão que ela tem dos livros de Freud são confiáveis. Que os registros que ela tem acerca da origem das espécies é algo confiável. E que foi escrito por humanos. Né? Então, é algo que, se Deus não abrir o entendimento, como Deus abriu o entendimento de Lídia, isso vai ser uma sopa de letrinhas, algo muito distante dela. Né? E aí, eu acredito que a gente deve ser o povo do livro. A gente deve ser identificado como o povo do livro. Eu acho interessante aplicativos, a gente consegue levar a Bíblia no nosso bolso, mas a gente sempre foi reconhecido como o povo do livro preto, sabe? Então, talvez quando Deus abrir o entendimento de um amigo como esse, a gente vai estar com o livro, cara, senta aqui, eu vou lhe apresentar como Cristo é apresentado desde o Éden, e como Cristo é apresentado depois em Abraão, e como Cristo é apresentado depois no Êxodo, e como Cristo é apresentado no bode expiatório, como Cristo é apresentado depois como o Cordeiro de Deus, sabe? Então, tudo depende de Deus depositar a sua graça. A teoria dos ateus como toda teoria antibíblica, é inconsistente. Você falou a frase ali, o ateísmo não tenta provar, eles falam, a mensagem deles é, Deus não existe, mas os argumentos deles não é que Deus não existe, é que Deus morreu. Então eles tentam falar assim, Deus existe, mas não está, é muito fraco, assim. E sobre o que vocês falaram sobre a doutrina da eleição, a gente tem que ver biblicamente, principalmente nas epístolas, né? A gente consegue de forma tão clara ver que a doutrina da eleição nos ensina que Deus, na sua bondade, é soberano e isso nos traz conforto. Eu acho que seria uma boa maneira de... Tem um debate bem interessante na academia teológica entre Van Til e Gordon Clark. Basicamente, de forma resumida, eles estavam discutindo se realmente vale a pena gastar tempo tentando provar que Deus existe. Será que vale a pena provar isso para uma pessoa que não foi alcançada pelo Evangelho? Mas a gente não pode esquecer que Deus parte do princípio de que todo homem se torna indesculpável por meio da própria criação, aquilo que nós chamamos de revelação geral. A revelação geral, as coisas criadas por Deus, elas revelam que Deus existe por si só. Esse é o princípio do qual Deus trabalha. Isso está estampado em Romanos 1. Então, todo homem é indesculpável. Não há como, não é? Então, isso é muito importante. E no próprio texto que Judá trabalhou aqui nessa noite, é curioso, porque aqueles homens estão ali caminhando no caminho de Emaús, caminhando com Jesus, e eles são incapazes de reconhecer Jesus Cristo. Até que Jesus, ali quando senta com eles para aquela refeição, e ele pega ali do pão, a Bíblia fala que o Senhor abriu os olhos deles para que eles vissem. E a partir daquele momento, eles mesmos chegam à conclusão e falam, não nos queimava o coração quando ele falava, não é? Então, se Deus não abrir o nosso entendimento, a gente realmente, assim, e esse é um ponto do qual a gente tem que louvar o Senhor. Porque se você está aqui hoje, é porque Deus abriu o seu entendimento. Se você hoje está aqui recebendo essa palavra e desejando conhecer mais, é sinal de que Deus abriu o
o seu entendimento, a gente deve louvar o Senhor por isso, não é? Um outro texto interessante também é quando Maria, no domingo pela manhã, ela vai até o sepulcro e ela vê que o sepulcro está vazio. E ela começa a chorar. E ela diz assim: roubaram o corpo do meu Senhor. E o texto diz que ela viu Jesus, mas ela identificou Jesus como um jardineiro. Então, se Cristo não abrir realmente os nossos olhos, os olhos dos homens, a gente vai confundir Jesus com jardineiro, vai confundir Jesus com um mestre, com um sábio, com o homem mais inteligente do mundo, blá, 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 mas nunca como o Senhor da nossa vida, né? Primeiramente, boa noite a todos, os pastores, o Sudá. E eu tenho uma pergunta para o meu amigo, o Sudá. Me Sudá, lasquei. me responda uma coisa. Eu estava aqui ouvindo o nosso amigo, pastor Tiago, falando sobre o Cristo, que é Jesus. Então, se Jesus ele é o Cristo, e de uma parte que o pastor Tiago falou que me chamou muita atenção, que ele falou uma coisa que a descendência de Maria, mas que ele ia pisar o calcanhar, né? Mas só que a minha pergunta é, tipo, se os sacerdotes naquela época falavam quem ele era, o próprio Jesus afirma a eles, dizendo que antes de Abraão ele era. Então, se de fato que Jesus ele está falando e antes de Abraão ele era, então, será que ele não seria aquele Deus que criou os céus, terras e o universo todo? Ele não era aquele que estava no princípio? Porque se Jesus é mesmo o próprio Deus que criou os céus e a terra, criou Adão e Eva, criou todos nós, então como é que ele sairia de lá do céu para descer, para ser filho de uma mulher chamada Maria, para morrer e ressuscitar? Essa é a minha pergunta para o meu amigo Osudá. Lucão, como sempre, nas suas perguntas você prega o evangelho. Cara, é por isso que a gente está fazendo essa série, Lucão. Conhecendo o nosso Salvador. A gente está cumprindo aquilo que é requerido de nós, né, naquele texto de 2 Pedro, como consequência da nossa fé. E não existe nada que deve trazer mais alegria para nós quando nós aprendemos mais coisas sobre o nosso Salvador. E quando nós estamos aqui nessas palestras, começando na do presbítero Cauê, que você está aqui em todas, né? Então você está acompanhando bem. Mas essa pergunta que você fez e o que você trouxe na mesa, eu acho que você muito bem trouxe o equilíbrio e a harmonia entre o que eu tentei trazer aqui e o que o pastor Tiago trouxe na última vez que ele falou aqui, sobre o Cristo eterno. Porque Cristo, ele é Deus. Ele é verdadeiramente Deus. Ele estava lá antes da fundação do mundo. Né? João 1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E no princípio, né, era o verbo. Então, ele estava lá. E tem um pastor que tem uma tese de doutorado que não está totalmente desenvolvida ainda, então não vou dar o nome do pastor, mas que essa tese traz dentro dela que a voz da criação era a voz da segunda pessoa da Trindade, a voz de Cristo, a voz do Filho. E isso é muito irado, se for isso mesmo. Porque no princípio, quando as primeiras palavras de Deus foram ecoadas no universo, enquanto estava sendo tudo criado, era a voz daquele que estava por vir para nos salvar. Na criação, e mais uma
coisa que faz a nossa doutrina reformada da eleição ser tão legal. Antes da fundação do mundo, antes desse momento, ele já sabia que ele viria. E então ele veio e você fez exatamente o que você falou, pregando o evangelho aqui pra gente de novo, Lucão. Ele se encarnou, ele se fez homem, Filipenses 2, aquele texto tão bonito que a gente tem lá, aquela poesia, falando que ele se esvaziou de si mesmo, então ele saiu da sua soberania para se limitar a um corpo humano. E ele fez isso exatamente para ser humilhado pelo Pai. E ele fez isso para poder sofrer na cruz, derramar o sangue para nos salvar, nos perdoando, sendo maltratado por nós. E toda vez que nós ainda pecamos, mesmo quando temos fé, o que a gente faz, a gente está cuspindo na cara dele naquela cruz. A gente diz que a gente ama ele e a gente continua fazendo isso. Mas ele nos amou, ele nos perdoou, ele nos salvou. E a gente crê nisso, ele ressuscitou, isso é importante. Deus falou que isso é Cristo, né? No texto que a gente viu hoje, falou que era necessário para que isso seja cumprido. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele está nos céus, enviou o Espírito, então podemos, através do Espírito, ter luz no nosso coração e no nosso entendimento para podermos crer nisso. Então, obrigado pela pergunta, Lucão. Esse é o... Eu sugiro que a gente termine numa mesa comendo um hambúrguer, uma pizza. Para Com continuar fome, essa tô conversa. com fome. A gente vai... Eu posso aprofundar isso com você quando a gente sair agora para comer. Mas é tudo no entendimento disso que a gente está tentando explicar na teologia bíblica, no entendimento dessas coisas aqui que a gente está falando. A cruz é nossa porque nós que merecíamos estar pregados ali naquela cruz. Mas Cristo, por quê? E a gente vai entender isso mais nas próximas palestras, entendendo Deus como verdadeiramente homem, Cristo como verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. A gente vai ver que só Ele, não tem mais ninguém. Ele é o único que poderia ir para aquela cruz e sofrer o que nós merecíamos. Então nós não precisamos mais estar lá, porque Ele fez por nós, o homem Deus. Vamos orar então. Tu ora para nós, pastor? Para terminar. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome e nós agradecemos primeiramente pela vida de Judá. Ó Deus, por esse estudo, pelo sermão que ele deu. Louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos a entender e a compreender, a ver, ó Deus, esse caminho da vila até a capital, Senhor. Encontrar Cristo no texto, Cristo no Antigo Testamento, a fim de que não seja algo distante, não seja algo, ó Deus, para o povo judeu, mas seja algo para mim, para o meu coração, para a minha vida, Senhor, para a minha existência. Faz isso para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. João já deu os avisos todos. Vamos rapidamente tirar a foto aqui. Então já vamos ficar por aqui, tirar uma foto e a gente vai comer. Acho que vamos mandar no grupo daqui. Eu não sei onde a gente vai. A gente só não vai no Kings.